mas é mais importante com os testes rápidos e baratos, já que a ideia é fazer mais testes. Por fim, vacinas. Então quer dizer que tudo isso se torna irrelevante com a chegada das vacinas? Bom, as vacinas certamente ajudam, mas infelizmente os testes provavelmente ainda desempenharão um papel importante na supressão da... Hoje nós temos o convidado físico, Max Tegmark, para responder algumas questões. Ok, Max, por que eu devo me preocupar com armas nucleares? Porque nós aprendemos que elas são mais perigosas do que imaginamos a princípio. A maior ameaça das armas nucleares não são as explosões que matam milhões de pessoas, ou a precipitação radioativa que mata ainda mais, nem mesmo os pulsos eletromagnéticos de alta altitude que causam caos ao fritar a rede elétrica e os eletrônicos de um continente inteiro. A maior ameaça de armas nucleares é o inverno global induzido por explosões nucleares, no qual os incêndios e a fumaça de apenas alguns milhares de armas nucleares poderiam escurecer a atmosfera o suficiente para mergulhar a Terra em uma mini-era do gelo. Isso poderia causar um colapso completo no sistema alimentar global numa crise apocalíptica capaz de matar a maioria dos 7 bilhões de pessoas da Terra. Mas a gente não se livrou da maioria das armas nucleares quando a Guerra Fria acabou? Bem, sim e não. Quando a Guerra Fria terminou, os Estados Unidos e a Rússia cortaram seus arsenais nucleares, mas eles ainda têm cerca de 7.000 armas nucleares cada, o que poderia permitir que qualquer um dos países criasse um inverno nuclear por conta própria, mesmo que o outro não retaliasse. Mas por que eu deveria me preocupar com o inverno nuclear quando ninguém em sã consciência iria iniciar uma guerra nuclear? Bem, infelizmente, um ataque nuclear total não é tão improvável quanto você deve imaginar, porque a maneira mais provável de começar uma guerra nuclear não é política, é acidental. Por exemplo, quando os chips de computador com defeito nos sistemas de alarme dos Estados Unidos sinalizaram erroneamente a chegada de mísseis soviéticos e os Estados Unidos começaram a se preparar para uma retaliação total. Ou a vez em que os satélites russos confundiram o brilho incomum de luz do Sol nas nuvens com mísseis americanos que se aproximavam, e um oficial evitou a retaliação ignorando o alarme por instinto. Ou na época após o fim da Guerra Fria, quando os sistemas de radar russos pensaram que um foguete científico norueguês era um míssil nuclear americano, e quase lançaram seus mísseis em retaliação. Esses riscos continuam acontecendo, e mais cedo ou mais tarde nossa sorte vai acabar e todo um arsenal nuclear será lançado acidentalmente. Mas livrar-se de armas nucleares não é uma ameaça à segurança nacional? Olha, não, porque está muito claro que um país precisa apenas de um pequeno número de armas nucleares para ter um impedimento eficaz contra ataques nucleares, e qualquer quantidade a mais é uma ameaça à segurança nacional tanto para a nação que as possui, quanto para o resto do planeta. Portanto, dados os riscos de uma guerra nuclear acidental e de um inverno nuclear, é estúpido, perigoso e irresponsável que qualquer país do mundo tenha mais armas nucleares do que o necessário para uma dissuasão nuclear. Se continuarmos acumulando arsenais nucleares em excesso, o inverno chegará.